Meus irmãos e minhas irmãs, é claro que hoje é o Dia das Mães, mas a gente não pode celebrar na igreja temas, né? Eu não posso falar aqui só de mãe, do amor de mãe. Não, a gente precisa falar daquilo que a palavra ela traz aos nossos corações, ou seja, inserir-nos dentro do mistério de Deus. O evangelho hoje é curtinho, ele só tem 3 versículos, mas ele é de uma grandeza, vou dizer, teológica, vivencial, uma grandeza tão especial, que ele poderia conter apenas uma frase, as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Só isso resumiria todo o evangelho, toda a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ser ovelha de Deus, ouvir a sua voz, segui-lo de todo o coração. Por que a gente precisa compreender isso? Primeiro, a figura do pastor, ela é muito importante, porque Jesus, ele não fala, eu sou o pastor, ele fala que é o bom pastor. É um qualitativo que só Jesus pode ter. E ele diz, eu não perderei nenhuma das ovelhas que o Pai me deu. Eu vou dar a elas a vida eterna. Vou conduzi-las à vida eterna. Pensem nisso. Olha, o que é o bom pastor? Jesus a gente entende muito bem. Ele em si mesmo, ele possui uma riqueza extraordinária. Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas nós rezamos hoje, na nossa Santa Missa, uma oração que transforma esse evangelho e essa liturgia em algo muito mais maravilhoso. Ele diz assim, olha, ó Deus eterno e poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho, apesar de sua fraqueza, atinja a fortaleza do pastor. Eu acho isso belo porque nós cristãos, dentro de nós não temos aquele sentimento que nós somos capazes de serem salvos. É tudo iniciativa de Deus. O próprio Pedro, quando pergunta a Jesus, Senhor, quem é que pode ser salvo? Jesus diz, para o homem isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Ou seja, a salvação, ela não é prêmio. A salvação, ela não é consequência. A salvação, ela não é destaque. Ela é um dom que Deus nos convida. Apesar de nossa fraqueza, podermos atingir a fortaleza do nosso pastor e a vida eterna. Por que eu sou cristão? Primeira coisa, porque eu amo Jesus. Fui batizado, né? Eu recebi, passei pelas águas. Por que eu sou católico? Porque é a única igreja que me ensina que o passo para a minha salvação, ele não é meu, ele é de Deus. E, por exemplo, a própria constituição da igreja, não é? Vir uma criança, ser batizado, uma criança que, segundo a linguagem humana, não sabe de nada, né? A gente pensa que a criança não sabe de nada. Você veja, até na hora do nosso batismo, é Deus que toma a iniciativa de vir até nós, de nos acolher. Mas o batismo tem que ser feito quando você estiver grande, você puder escolher Deus, até parece, Deus já nos escolheu desde o ventre materno, como nos diz Jeremias.
Mas essa palavra ela é importante, Ele é o nosso pastor. Mas nós precisamos entender o que significa ser o quê? Ovelha. Não é ovelhas não, viu? É ovelha. O que significa ser ovelha? Primeiro, é o bicho mais burro do mundo, é a ovelha. Vocês sabiam disso? É o bicho mais burro. Na classificação de bicho, a ovelha está lá embaixo. Porque, não é que ela é um bicho mais burro, é porque sozinha a ovelha ela não vive tranquila. O coração dela é palpitante. O coração dela falta alguém para dirigir a ovelha. Olha que linguagem linda. Eu sou ovelha, eu posso achar que eu sei muito, mas na verdade eu não sei, eu preciso de que alguém me conduza. Se você tiver um redil, um aprisco, se você não for lá, você vai abrir a porta do redil, pluf, a ovelha vai ver a porta do redil aberta, mas se o pastor não disser para ela, a ovelha não sai, ela fica ali o dia inteiro, morre de sede, morre de fome, morre desesperada, eu sou uma ovelha triste, meu pastor, a ovelha é um bicho dependente. Isso é maravilhoso, porque aquilo que Jesus está falando é a nossa realidade. Se nós formos ovelhas de verdade de Cristo, nós vamos ser dependentes dele, e essa dependência da ovelha não é algo ruim, porque ela sabe que o pastor nunca vai conduzi-la a um lugar ruim. Quando nós estávamos no seminário, nós tínhamos uma criação de ovelhas, e era uma turma de ovelhas lá. Só que nós fomos percebendo que não dava muito certo, porque o pastor da ovelha, o rapaz que assumiu essas ovelhas no início, as ovelhas chegaram petititas e foram aumentando, e esse rapaz ficou no seminário durante 3 anos, esse rapaz hoje é padre, o padre Adelson. E meu filho, de 6 em 6 meses tinha que trocar o serviço no seminário. O padre Adelson ficou 3 anos com as danadas ovelhas. Eu tentei a segunda vez ser pastor da ovelha, mas quem é que as ovelhas me escutava? Jesus Cristo. Eu acho que eu xinguei a ovelha de tudo enquanto é nome, porque Adelson chegava, abria o portão e só falava umas palavrinhas com as bichinhas lá, batia, saía e ia pastar. Eu abria o portão, eu tocava, eu empurrava os bichos, vambora cambada, nada. Aí eu ia lá e falei assim, Adelson, o que você faz com essas ovelhas? Ele só chegava lá, ela escutava a voz dos bichinhos, batia assim na tábua do curral do redil, saía todo mundo. Ele ficou 3 anos cuidando das ovelhas. E depois que ele mudou de casa, nós tivemos que matar as ovelhas, que elas não obedeciam mais. Isso é tão bonito, porque a ovelha, ela sabe em quem ela confia, não confia em qualquer um. Nós que somos cristãos, católicos, especialmente, nós confiamos nos pastores. Vejam, nós confiamos na igreja, naquilo que a igreja diz. E quando eu digo aquilo que a igreja diz, não é o que o padre pensa, é o que a igreja ensina. E o que a igreja ensina nos faz ir longe, nos faz buscar novos caminhos. Se nós soubéssemos tudo o que a igreja ensina, nós nunca discordaríamos dela. Porque existe, o pensamento, o seguinte, a igreja ela é perita em humanidade. Vou dar um exemplo para vocês. A igreja é contra o aborto. É uma das poucas instituições que ainda são contra o aborto. São poucas. E o aborto em todos os sentidos. Porque ela sabe que uma mulher que aborta, hoje no Dia das Mães, não é? Ela fica marcada para o resto da vida. Na juventude, não, está tudo bem, eu sei enfrentar o meu problema. Meu Deus, vai na velhice.
Mulheres, às vezes, com 70 anos, 80 anos, carregam um peso horroroso, porque tiveram de fazer um aborto, até por causa de algum problema, ou de saúde, ou de medo, ou de situação financeira. Isso carrega o resto da vida. Uma coisa simples, a igreja diz: nunca aborte. Porque ela não pensa não só no hoje, ela pensa na vida toda da pessoa. Uma hora ou outra, essa ação sua vai te cobrar uma tristeza. E aí todo mundo, a igreja quer mandar em todo mundo. Ela diz, a igreja é pastora. A igreja representa para nós Cristo, o bom pastor, que nos conduz, apesar da fraqueza do rebanho, ela nos conduz à fortaleza do pastor. Veja que interessante isso, porque assim nós conseguimos compreender por que Jesus é considerado o bom pastor e nós somos as ovelhas do seu redil, porque sem ele a gente dá muita cabeçada. Todas as vezes que você erra e você fica triste, perceba, se você tivesse ouvido o conselho da igreja ou de Cristo, você não teria ficado infeliz. Casamento, casei. O casamento precisa ser feito de uma maneira muito livre. Eu preciso escolher a pessoa mais importante. Aí o homem e a mulher se casam para sair de casa porque não aguentam mais o clima familiar. Vai dar errado. Vai dar errado. Já está dando errado porque os dois precisam estar livres. E a igreja diz, não se faça casamento se não houver liberdade. Aí depois de 20, 30 anos, vem correndo atrás da igreja chorando, nós erramos porque não soubemos escolher. Claro, você não ouviu a palavra, você não ouviu o pastor. Vocês entendem, irmãos? Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando disso, mas é só para vocês entenderem, olha, as ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Isso é algo tão maravilhoso, que se o mundo descobrisse isso, eu fico imaginando, olha, eu não sei vocês, né? Cada um vive a sua vida de acordo com aquilo que acha que é verdade, esse é o problema. Nós temos que viver a nossa vida de acordo com aquilo que Deus nos apresenta. Porque se a gente vive aquilo que Deus nos apresenta, eu tenho certeza absoluta que você nunca vai ser triste. Porque o que Jesus, Ele nos promete quando diz que é o nosso pastor é o quê? Eu vou dar a vocês a vida eterna. Ninguém vai arrancar as ovelhas de minha mão, ninguém vai arrebatá-las da mão do meu Pai. Vejam, nós já temos um destino. É claro que tem muita ovelha ouriçada, que sai para lá, que abandona. Você pensa bem, lembra daquela parábola que Jesus conta? O homem tinha 100 ovelhas, deixou as 99 no deserto e foi buscar aquela que estava perdida. Lembra disso? O que o pastor fez? O evangelho não vai dar detalhe. Com certeza ele chegou perto da ovelha, chamou a ovelha veio perto dele, não foi? Ele colocou ela no ombro e carregou. Imagina o sentimento das 99 ovelhas que ficaram no redil. Esse pastor não sem vergonha, deixa nós aqui sozinhas e vai buscar essa ordinária que foi caçar outro lugar? Não, vamos nos revoltar contra o pastor. Abaixa o pastor. Aí o pastor chega de que monte de faixa. Abaixa o pastor. O senhor largou nós a buscar essa sem vergonha. Aconteceu isso? Não. As ovelhas se alegraram porque o pastor achou a que estava perdida. Mas se aquela ovelha que estava perdida não quisesse vir, o pastor ia obrigar ela? Não. Sabe por que a ovelha veio? Ela saiu para longe,
foi buscar outra água, achando que podia ser independente, mas quando ela ouviu a voz do seu pastor, ela se alegrou, ela disse: eu estava no caminho errado, eu estou escutando ele me chamar, eu vou pular rapidinho. E vem toda alegre, saltitante. Eu sou meio doido, né? Vocês sabem disso. Eu fico imaginando essa ovelha perdida, escutando a voz do seu pastor. E ovelha é um bicho que anda dando pulinho assim, né? Ela pulando, maravilhada, porque o pastor foi atrás dela. Não é essa a imagem que nós devemos ter de nós em relação a Jesus? Só quem não consegue pensar assim, deixa de ganhar um monte de coisa que Jesus pode nos dar. Paz de espírito, fortaleza, principalmente fortaleza na nossa fraqueza. Então sejamos ovelhas obedientes. Não é obedientes ao padre, não, gente. Aqui a obediência não é, por exemplo, se eu chegar aqui no altar e falar assim: todo mundo tem que torcer para o América, porque eu sou americano. Não é isso não, isso aí é minha opinião. Mas se eu disser para vocês assim: irmãos, tentem se confessar, tente levar uma vida tranquila diante de Deus, que a sua consciência esteja totalmente livre de todo tipo de erro. Isso sim você tem que escutar. É isso que a igreja diz. A igreja não fala que você tem que torcer para time, ela fala que o que você precisa fazer para você atingir a vida eterna. É isso que ela ensina. E na hora que você escutar alguém dizendo algo, e você pensar assim: peraí, isso é para atingir a vida eterna? Não, então isso eu não preciso ouvir, porque a igreja nunca fala nada se não for para nos dar a vida eterna. Nunca fala. Aí você sabe reconhecer o que é a voz do pastor e o que é a voz do mundo. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Veja, um pedacinho de evangelho. Dá para a gente ficar aqui até 10 horas da noite meditando isso. Você vai chegar em casa, o que você vai fazer? Pense nisso, olha. Durante essa semana, eu sou uma ovelha mesmo? Eu dependo de Cristo? Eu dependo do seu amor, eu dependo do seu ensinamento. Eu pergunto a Ele primeiro: Senhor, o que eu preciso decidir para eu ser feliz? Ou eu decido primeiro e depois eu venho buscar ajuda? Que tem gente que é assim, decide tudo primeiro. Na hora que o negócio está lá todo escambuteado, aí vem pedir ajuda. Talvez não dê tempo mais de organizar. Deus sempre organiza, mas às vezes não dá tempo mais. Vocês entenderam o que diz o Evangelho? Não é algo maravilhoso, gente, isso? Eu posso ser a pessoa mais idiota do mundo, mas eu acho que isso eu não erro, não. Isso que eu digo, eu, quando eu digo eu, não é eu, pessoa, é eu, igreja. Eu não erro isso, porque tantas pessoas foram felizes, né? Você vê São José aqui, ó. São José tem uma carinha de gente feliz, não tem? O Carlo Acutis aqui, que botaram o quadro de virada agora, está sorrindo. Os santos têm uma cara de alegria que é extrema. Santana ali, olha que carinha bonitinha. São Joaquim tem uma cara assim meia introspectiva, mas é sempre dizendo a alegria que eles tiveram a seguir Jesus e a seguir o que Deus tem para nos apresentar. Que Deus nos ajude, hoje e sempre, a viver isso. Amém? Vamos nos alegrar em